Olá, oitavo ano, Prof. Ed. Então hoje, na aula de hoje, a gente vai aqui falar sobre amplitude. Tá um assunto bem facinho e que vai ser bem rapidinho para a gente concluir. Esse conteúdo vocês podem acompanhar aí na página 12 da apostila. E iremos exatamente trabalhar o exemplo que foi dado aqui na página 12. Então, gente, olha só. Para a gente poder falar do conceito aqui de amplitude, a gente vai trabalhar um exemplo, né, que foi disponibilizado aí na página 2 da apostila. Qual que é o exemplo que nós vamos trabalhar aqui? Na situação aqui, para escalar o time titular, um técnico de futebol, ele está avaliando dois jogadores para a posição de atacante, e aí ele está fazendo o que, gente? Aqui a gente tem uma relação dos gols marcados por esses jogadores nas primeiras 5 partidas. Então, ó, temos aqui os dois jogadores e a quantidade de gols que foram marcados nas primeiras 5 partidas. Qual que é a primeira coisa que ele já pede aqui, né? Pede para fazer uma medida de tendência central, que nós já conhecemos, que é a média, né? No caso aqui, ele pede para fazer a média de gols de cada um. Basta que a gente some, né, os gols de um e depois divida pela quantidade de partidas. Então, ó, aqui somando todos esses valores, a gente vai ter 10 gols no total, dividido por 5 partidas, de uma média de 2 gols. Para o outro jogador, apesar de ter quantidades diferentes, né, em cada jogo, mas aqui no total ele também teve aqui 10 gols marcados, né, ao longo dessas 5 partidas, dividido por 5, também encontramos aqui uma média de 2. Portanto, os dois jogadores, eles têm a mesma média, tá? A mesma média de gols, apesar de a gente perceber aqui que existe uma diferença de gols marcados, né, na mesma partida. Então, o que o exemplo solicita aqui? Como ambos os jogadores estão com as mesmas condições físicas e com a mesma média de gols, né, em cada partida, o técnico decidiu analisar uma outra medida. E agora que a gente vai entrar aqui no nosso conceito, né, de amplitude. O que ele pediu? A diferença entre o maior e o menor número de gols por partida de cada jogador. Então, olha só, gente, diferença entre maior e menor. Toda vez que a gente falar de diferença, então a gente está falando de uma subtração. Então a gente tem que chegar e voltar lá na tabelinha e verificar. No caso desse primeiro jogador aqui, o Luiz, qual foi a maior quantidade de gols que ele marcou em uma única partida? A gente pode perceber aqui, ó, que nessa segunda e nessa quinta partida ele marcou 3 gols. Então esse 3 gols é o maior valor, a maior quantidade que ele marcou. E qual que foi a menor quantidade que ele marcou em uma única partida? Ó, nessa primeira e nessa quarta aqui, ele marcou um gol, tá? Então, ó, a maior quantidade de gols que ele conseguiu marcar em um único jogo foi 3, e a menor quantidade que ele conseguiu foi 1. E aqui no caso desse segundo jogador, o Hugo, a gente pode perceber que a maior quantidade de gols que ele conseguiu marcar em um único jogo foram aqui 4 gols. E a menor quantidade, né? No caso aqui, ó, no primeiro jogo ele não marcou nenhum. Então nós temos, ó, Luiz, 3 é a maior quantidade, 1 a menor. O Hugo, 4 a maior quantidade e 0 a menor. Então aqui ele pede para fazer a diferença entre o maior e o menor. Então, ó, Luiz, 3 menos 1, 2, tá? Então a diferença entre a maior e a menor quantidade, nós temos aqui 2. O Hugo, ele teve aqui 4 foi a maior quantidade de gols que ele fez numa partida e 0 foi a menor quantidade que ele fez. Portanto, a diferença entre a maior e a menor quantidade, 4 menos 0, 4. Então, olha só, gente. O que nós acabamos de fazer aqui? Quando você tem um conjunto de dados, porque o que acontece? Nessa tabelinha, a gente tem o quê? Um conjunto de dados. Quais são esses dados? Quantidades de gols marcados por partida. Partida 1, partida 2, 3, 4 e 5. Então, essas quantidades de gols, elas constituem para a gente um conjunto de dados. Então, olha só. O que a gente fez aqui? Quando a gente pega a diferença entre a maior e o menor valor
de um conjunto de dados, a gente está exatamente fazendo o cálculo aqui da amplitude desse conjunto de dados. Então, olha só, o que é amplitude de um conjunto de dados? Já que a gente, em estatística, a gente faz análises de um conjunto de dados. A amplitude de um conjunto de dados é a diferença entre o maior e o menor valor desse conjunto. Então, se a gente tomasse valores lá, exemplos, na verdade, como a gente já trabalhou anteriormente, alturas, tá? Alturas de um grupo de pessoas, idades de um grupo de pessoas. Qual seria a amplitude? Vamos supor que a gente tem aqui, ó, analisando idades de um grupo de pessoas. Qual que é a pessoa mais jovem? Ah, a pessoa mais jovem tem 12 anos. Qual que é a pessoa mais velha? Ah, a pessoa mais velha tem 20 anos. E no meio aqui, a gente tem pessoas com 13, com 15, com 16, mas qual é a mais jovem e qual é a mais velha? A mais jovem tem 12, a mais velha tem 20. Qual que é a amplitude desse conjunto de dados? Quais são os únicos valores que você vai avaliar quando você estiver falando de amplitude? Não importa se a gente tem 20, 30, 50 dados. Você vai usar apenas o maior e o menor. E fazer o quê? A diferença entre eles. Portanto, amplitude nada mais é do que a diferença entre o maior e o menor valor desse conjunto. Ok?